Sejam todos bem-vindos, a Daniele, o professor José Ricardo, o professor José Demétrios, a Ana Carla Fonseca, que estão conosco aqui nesta noite, a live número 7, Conexões, e hoje a conexão é com as cidades a serviço da vida, na perspectiva da fé, da cultura e da ciência. Papa Francisco tem sido, eu desde a primeira live aqui tenho falado muito na Fratelli Tutti, e hoje, com mais afinco, acho que a temática hoje, ela delimita mais essa discussão das cidades. Tenho acreditado muito e tenho pensado que precisamos cada vez mais refletir acerca das cidades. E eu acho tão profundo e tão bonito quando o Papa Francisco nos convida a pensarmos nas almas das cidades. E o que essa alma das cidades está gestando para nós. Que os princípios da igualdade, que os princípios da fraternidade, da liberdade, a fraternidade e a igualdade têm sido assumidos nas grandes agendas dos países. No entanto, ele nos sinaliza que a fraternidade é algo que ficou a desejar, e quem sabe por isso nós tenhamos entrado em colapso enquanto humanidade. E aqui fica, então, para essa noite também refletirmos acerca das cidades, mas, sobretudo, como é que essas cidades podem criar proximidades entre pessoas, né? E nós temos convidados excelentes, brilhantes para essa noite, que já vamos direto à apresentação para aproveitarmos o máximo dessas presenças. Boa noite a Elane Cristina, que nos acompanha, ao Alessandro Lázaro, mega ansioso pelo assunto que está sendo abordado. Boa noite a todos. Professora Inedina, boa noite a todos. Conosco hoje, Ana Carla Fonseca, ela que é administradora pública pela Fundação Getúlio Vargas, economista, mestre com laudo em administração, doutora em urbanismo pela Universidade de São Paulo. Foi de Ana Carla Fonseca a primeira tese sobre cidades criativas no Brasil. Tem MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, é professora convidada no Brasil, na FGV, na Argentina e na Espanha. Liderou projetos multinacionais em inovação e gestão do conhecimento por 15 anos. Enfim, na América Latina, Londres, Milão. É diretora da Garimpos de Soluções, consultora e conferencista em 5 línguas. Autora de livros na área da economia, venceu o Prêmio Jabuti em Economia, por Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável, e foi analista em urbanismo com cidades criativas. É assessora para a ONU, é coordenadora técnica do projeto Território Criativo no Distrito Federal e co-curadora dos projetos de ocupação da Arena de Economia Criativa do Farol Santander. É mentora de conselhos, como de startups, local chefe, recicleiros, da virada sustentável. Venceu o Prêmio Cláudia 2013 em negócios e foi apontada pelo jornal É o País como uma das 8 personalidades brasileiras que impressionam o mundo. Que beleza, que gratidão tê-la conosco, Ana Carla. Seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada pelo convite, fiquei tocada com a proposta. E certamente vou aprender muito aqui com a fala dos colegas e com o que vierem aqui de inquietações de quem está nos seguindo. Muito obrigada, irmã Zenilde. José Demétrios Vieira, graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciências pela USP, especialista em Administração pela Unicamp, coach e Master Coach, atuou na empresa Champion Papel e Celulose Limitada, foi premiado Top Ecologia da Associação Brasileira e Vendas e Marketing do Brasil, com Prêmio Eco 97 da Câmara Americana de Comércio de São Paulo. É membro honorário da Força Aérea Brasileira pelos serviços prestados, foi coordenador do curso de Engenharia Ambiental como professor, constituiu a filosofia e a grade curricular dos cursos de pós-graduação em Gestão Ambiental e perito em Meio Ambiente, na Unisal, foi diretor consultor da Avalon Consultoria Limitada, onde coordenou por meio da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e do Banco Mundial, o modelo do novo programa de microbacias do Estado de São Paulo. No CONFER,
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia em Brasília, foi gerente de comunicação, assessor da presidência e coordenador da assessoria do CONFEA na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É o novo diretor da Vieira Consultoria Limitada e atua na Prefeitura de São José dos Campos, na Secretaria de Gestão Habitacional em Obras, no Programa de Loteamentos Clandestinos Irregulares, Favelas e Áreas de Risco por meio da coordenação de uma equipe de 14 colaboradores. Seja bem-vindo, José Demétrio. Que bom tê-lo entre nós. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento, debatendo o nosso futuro. E como a irmã disse sobre o Papa Francisco, queria só retornar. Tem uma parte nada mais do que importante do que ele fala sobre política e economia em diálogo para a plenitude humana. E é onde ele diz que política e economia em diálogo colocam-se decididamente a serviço da vida. Então, nesse momento de pandemia, eu acho que nós estamos... Esse discurso da Laudato Si, que ele fez, está muito dentro desse propósito, até dessa nossa bate-papo de hoje à noite. Gratidão. Daniele Cristina Zanella, ela é mestranda em Ciências da Educação, especialização em Orientação, Supervisão e Gestão Pública Escolar Democrática, fez vários cursos de o Princípio Organizador para a Qualidade da Educação, conselheira estadual da Assistência Social e coordenadora de grupos de trabalho, ela foi, né? Curso de atualização profissional em instrumentais técnicos operativos no trabalho do assistente social, tem especialização em políticas públicas, graduada em serviço social. Foi assistente social e muitos anos no Instituto Maria Auxiliadora da Rede Salesiana de Escolas em Rio do Sul, e ela continua como assessora institucional, assistente social da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, de Rio do Sul, coordenadora estadual de assistência social da Federação das APAIs de Santa Catarina, coordenadora regional da Educação e Ação Pedagógica do Conselho Regional do Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, professora universitária do curso de Educação Inclusiva na disciplina de Gestão Educacional, professora na especialização em Psicopedagogia, disciplina de Educação Inclusiva, foi secretária da Assistência Social e Desenvolvimento Social do município de Rio do Sul, Santa Catarina, vereadora no município de Rio do Sul, hoje, assistente social nas obras COPE, Estado de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Daniele. Estou muito feliz e grata pela oportunidade de compartilhar ideias, de aperfeiçoar conhecimentos através de uma conversa que com certeza vai trazer resultados positivos para as nossas dinâmicas de trabalho, para as nossas essências enquanto profissionais e pessoas que habitam cidades de todos os cantos desse nosso Brasil, quem sabe até do mundo estarão nos acompanhando nessa live, e realmente Santa Catarina é um estado muito promissor. Rio do Sul, onde eu estou morando há mais de 30 anos, é uma pequena cidade de 70 mil habitantes, mas que também precisa refletir para melhorar a vida das pessoas. E agora, na vereança, tenho essa oportunidade de trazer um pouco mais de contextos sociais para que a gente possa, então, propor novas estratégias. Muito obrigada pelo convite e por compartilhar com pessoas tão especiais nesse momento importante da minha vida. Gratidão. Professor Dr. José Ricardo Flores Faria, professor aqui do Unifateia, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo. Doutor, mestre e graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Docente desde 2004 e atualmente atua como professor na pós-graduação em Design de Interiores da Unifateia.
É docente e atual coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Teresa d'Ávila. Também atua como professor nos cursos tecnológicos e técnico no Instituto Federal São Paulo, campus Jacareí. Possui 24 anos de experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em consultoria, planejamento de projetos de edificações, interiores e supervisão de execução de obras comerciais e residenciais. Desde 2017 é voluntário coordenador da Comissão de Conservação e Construção das Edificações da Paróquia Nossa Senhora da Piedade de Lorena, São Paulo. Que bom, professor José Ricardo, seja bem-vindo, bom estar na sua presença aqui. Que felicidade estar aqui com vocês, irmã Zenilde, colegas dessa live. Ana Carla falava no começo que ela ia aprender conosco, mas eu vejo aí que nossos colegas, né, têm muito a nos ensinar, e a gente está muito honrado aqui, virtualmente, no Unifaté, de recebê-los. Uma boa noite especial também àqueles que nos ouvem. E o Papa Francisco, sim, nos convoca, né, e faz uma crítica muito importante sobre a lógica das nossas cidades, essa relação com a natureza, da cidade da natureza, o homem com a natureza, que precisa ser invertida, né? Ele faz até uma revolução teológica ao comentar que o homem é parte da natureza, ele não domina a natureza, né? Então, ele traz uma visão crítica muito importante e atual, que eu gostaria também de discutir isso com vocês essa noite. Muito obrigado. Maravilha, que bom que vocês estão aqui. Vamos logo ao assunto, então. Ana Carla Fonseca, eu fico assim pensando quais são os assuntos que eu vou perguntar essa noite e logo penso em economia criativa, economia, enfim, do conhecimento, da cultura, enfim. Com você a palavra para darmos início a essa conversa. Muito obrigada, irmã. Que responsabilidade começar a live. Bem, economia criativa, muitos de nós vimos ouvindo esse termo ao longo dos últimos 20 anos. Em essência, reconhece que dentro de uma economia cada vez mais padronizada, em especial pelos efeitos da globalização e da revolução tecnológica, a criatividade humana acabou se convertendo no ativo econômico mais diferencial, porque não é copiável, não é transferível, e diante disso valorizará a pessoa, porque claro que não dá para uma pessoa ser criativa como se fosse uma máquina, né? Ela tem que ser criativa porque está em um ambiente criativo, porque acredita em si, porque tem confiança no seu caminho, e aí eu acho que a gente efetivamente se remete muito ao que a irmã trazia antes. Então, como nós podemos apoiar essa criatividade a partir de uma confluência que invariavelmente envolve fé, envolve ciência, envolve possibilidades de criatividade, e essa criatividade efetivamente se converter em uma inovação, né? Inovação desde as mais disruptivas, as incrementais ou de processo. E o que nós vimos acompanhando ao longo dessa trajetória de mais de 20 anos, tendo trabalhado aí com mais de 30 países, é que várias políticas públicas e várias empresas, os setores empresariais, abraçaram essa bandeira, reconhecendo que efetivamente é esse o caminho, né? Então, a valorização da pessoa dentro de um outro contexto, acho que a pandemia acaba trazendo isso de uma forma muito clara, né? Quem tem muita lição de casa ainda por fazer nisso, e as que já estão um pouco mais adiantados, para que nós possamos não só gerar produtos, serviços, propostas com valor agregado, mas também que esse valor seja efetivamente compartilhado. Aí a gente se remete à questão da fraternidade, né? Como a gente consegue envolver mais pessoas nisso, inclusive dentro das cadeias econômicas, para que não haja ali uma ponta da cadeia que consiga ganhar muito dinheiro ou ser muito produtiva, e toda uma série de elos atrás dela, virtualmente na bacia das almas. Então, a gente começa a ter um reconhecimento de que sustentabilidade, a partir da lógica da economia criativa, requer que esse valor agregado também seja compartilhado e também seja percebido, que a gente consiga envelopar essa proposta e o que é feito, os produtos, serviços, enfim, de uma forma que os outros, quando veem isso, reconheçam o valor por trás do preço, porque também é muito difícil a gente conseguir apresentar algo que tenha a presença humana de uma forma mais marcante,
quando as pessoas comparam esse preço com o feito efetivamente de uma forma padronizada e produção em série. E isso é muito importante, como a gente vai trabalhando essa percepção de valor. Então, questões de comunicação, como é o caso, inclusive, desse nosso debate aqui hoje, e outras questões que poderiam vir à baila, de mostrar o valor pelo que está lá, né? A gente percebe isso de uma forma muito prosaica, inclusive, quando vai comprar qualquer artesanato, um produto, enfim, e tem uma etiquetinha dizendo, esse produto foi feito pela dona Maricota, que mora na cidadezinha não sei o que, e ela fez isso a partir da palmeira que está atrás da casa dela, tem a foto da dona Maricota, da palmeira, da bisavó da dona Maricota, que ensinou a mãe, que ensinou... E a gente vai se tornando protagonista disso, né? A gente quer participar cada vez mais. Eu acho que esse efeito, a meu ver, tão deletério do Big Brother, enfim, na nossa sociedade, acaba trazendo essa necessidade muito contundente de que nós consigamos nos conectar às outras pessoas. E esse valor percebido também requer isso, né? Que nós entendamos o que está por trás daquilo que nos é apresentado. Professor José Demétrio, a partir dessas ponderações da Ana Carla, a partir do seu lugar de fala, como é que o senhor vê? Isso que você comentou, Ana Carla, isso é de primordial importância. Eu quero remeter a um trabalho do qual eu fiz, né, que nós construímos na época, na década de 90, na Cham Papel e Celulose, quando nós compramos terras ao lado do Rio Mogi Guaçu, que a fábrica era de um lado e as terras do outro lado foram compradas, era uma fazenda de milho de pipoca. Nós transformamos hoje numa área de 100 hectares de floresta natural. Se você pegar o mapa de Mogi Guaçu, for no Google e olhar, aquela floresta nós participamos diretamente no plantio. Mas só que carregado dentro da floresta, eu lembro que quando a gente levou a proposta para o nosso diretor e a presidência, nós levamos uma aldeia indígena dentro, uma casa do caboclo, uma casa dos sonhos, e mais uma outra área. Eu trouxe um modelo, entre aspas, ao nosso ver, bem brasileiro, poderíamos dizer até caipira, como o Fernando Henrique disse um dia, que nós somos muito caipiras, e somos, de certa parte, mas nós conseguimos construir aí. O visitante, quando entrava no parque e ia para o nosso recinto de exposições, ele conseguia ver, neste caso, todos os nossos trabalhos ambientais de reconstituição florestal, porque a Champ, naquela época, ela decidiu reconstituir a reserva legal, que era os 20%, e a reserva de preservação permanente. Então, ela decidiu entrar dentro de um modelo. Só que arraigados, aí nós trouxemos a criatividade, trouxemos a população da cidade e das cidades do entorno para dentro desse parque. Ali eles nos visitando, olhando a cultura do caboclo. Eu nunca mais vou esquecer o presidente da nossa companhia, americano, dos Estados Unidos, quando veio do Grupo Champion e sentou na casa do caboclo, com o fogão aceso, olhando como é que era a versão do caboclo daquela região que era italiano, que tem as chitas, né, as cortinas que a gente construiu, ele pôde sentir, comer o bolão de fubá e sentado ali, nós fizemos uma revisão da trajetória do país. Mas ao lado tinha uma horta, um galinheiro, e essas casas sempre habitadas. Era o Tião, a Tiana que ficava ali, e as crianças, no nosso trabalho de educação ambiental, junto com a Delegacia de Ensino localizada em Mojimirim, nós trazíamos uma grande quantidade de crianças anualmente para lá. Então, nós fizemos um papel importante na região. E, com isso, nós levamos a educação de uma forma mostrando que a floresta, ela ao mesmo tempo que você reconstitui, ela também pode ser mostrada de uma outra forma para a comunidade. Eu nunca mais vou esquecer que num desses trabalhos que nós fazíamos com as crianças, nós explicávamos como é que é a sucessão florestal. De repente, elas estavam descansando, saía a Emília e o Visconde de dentro da floresta, brigando, porque a Emília queria ser a pioneira e não a secundária.
que ela queria estar na frente, e as crianças, com aquele susto, elas viam teoricamente, e essa criatividade fazia com que eles entendessem a importância do meio ambiente. Mas não só do meio ambiente, da nossa biodiversidade, da nossa cultura. Então, acho que isso, agregado ao que você e o que eu já vi, Ana, pelo seu trabalho, é um trabalho muito importante que a gente estava realizando na década de 90 e não sabíamos, né? Nós tínhamos uma intuição, e eu lembro que, por causa disso, eu lembro dos prefeitos de Mogi Guaçu, de Águas de Lindóia, eles entravam no parque e acabavam conversando comigo e tomando café. Mas eles entravam, não pediam, não iam pedir licença, eles entravam lá e iam lá bater papo comigo. Eu lembro, muitas vezes passei com o prefeito de Mogi Guaçu, o prefeito de Mojimirim, o prefeito de Águas de Lindóia, que no final nós trouxemos e criamos um centro de gestão de projetos ambientais para essas cidades. Então nós mudamos naquela década um pouquinho da visão, que no final até acabou trazendo aqueles prêmios, tanto da Câmara Americana de Comércio, como também o Top Ecologia. Nós ganhamos 2 Tops de Ecologia por 2 trabalhos. Não que nós estávamos buscando aquele trabalho, de repente os prêmios vieram em consequência de um trabalho interessante. Então, essa criatividade, quando eu vi os seus trabalhos e a sua exposição, eu lembrei muito grande. E Lorena, nós temos um espaço maravilhoso. Nós temos o Parque Tabuão, que é um parque que nós podemos fazer a mesma coisa. Hoje nós temos a Secretaria de Educação, nós temos os ônibus, nós temos a merenda escolar, nós podemos fazer os mesmos modelos e reconstruir o que para nós? Os puris que aqui habitavam, e mostrar essa cultura local, e nós nos identificarmos quem é o Vale Paraibano, quem foi o Porto de Guaipacaré para a cidade e para a região, por que os bandeirantes aqui rezavam para Nossa Senhora e subiam, porque eles não sabiam que eles iam encontrar atrás montanhas, né? Eles tinham temerosos, só de olhar para cá, para a serra, você já fica com medo. Então isso se transforma, e isso dá um novo movimento nas pessoas. A cidade integra, e ela sabe por que ela nasceu e qual o papel dela. Como aqui o Novo Caminho da Piedade, que foi o caminho que foi fundado, indo para o Rio de Janeiro, né, numa nova formatação, e as pessoas não entendem. Lorena é um centro dessa forma. Então nós precisamos nos encontrar a cidade. Então isso é a criatividade, e isso transforma as pessoas. Esse é um dos exemplos que eu queria colocar. O valor daquilo que tem por detrás daquela compra, o valor que tem por detrás daquela cultura, o valor que tem por detrás daquela pessoa, o valor que tem por detrás daquela cidade, o que foi sendo constituído, como foi sendo constituído, as relações que ali se estabeleceram, enfim, que riqueza de conversa. Daniele Zanella, você lá na cidade de Rio do Sul também tem os seus projetos de economia, enfim, solidária, sendo discutido, conversado, refletido. Como vereadora, como assistente social, como uma militante, né, das causas sociais. Então, eu me sinto privilegiada na missão de vida que eu pude atuar tanto na educação quanto na assistência social, num contexto de motivar as pessoas que estão aqui no nosso local, na nossa cidade, para que elas pudessem ter uma vida melhor. Quando escolhi minha profissão, eu pensava muito em ajudar as pessoas e que elas se transformassem em protagonistas da sua vida e que tivessem os seus direitos preservados. Essa é a essência do trabalho social. E desde que estivemos juntas, né, irmã, no Instituto Maria Auxiliadora, que é uma escola católica privada aqui de nossa cidade, no qual estou há mais de 20 anos trabalhando nesse espaço tão importante também, e que ao longo do tempo a gente vê que a nossa cidade, ela precisa se transformar. As atividades humanas mudam, a infraestrutura precisa de melhorias, porque as cidades crescem, nós recebemos imigrantes, recebemos pessoas de outros países refugiadas por guerras, por maiores desigualdades ainda do que aquelas que vivemos aqui no Brasil. E como que essa entidade político-administrativa, que perpassa
pelos meios que nós vivemos, né, em que estive como secretária, aí numa função do executivo, diretamente ligada ao prefeito da cidade, e que me trouxe muitas perspectivas também, porque junto à secretaria nós temos o departamento de habitação, e a habitação popular aqui na cidade, ela foi muito desenvolvida, porém, ela cresceu de uma maneira em que a gente não teve tempo de organizar essa infraestrutura para acolher as necessidades básicas de vida dessas pessoas. E não temos favelas aqui, nem na cidade, nem na região, temos poucas experiências de grandes vulnerabilidades, até porque, um exemplo, o número de cadastro único de famílias que recebem o benefício do Bolsa Família, por exemplo, não chega a 1.000 famílias, numa cidade que tem 70 mil habitantes, né? Mas existem desigualdades gritantes, sim, e é com essas situações que a gente precisa melhorar. E aí, quando consegui, né, esse pleito de estar vereadora, num contexto político de muita turbulência, onde o descrédito caminha junto, né, com tudo que a gente acredita que pode melhorar, vem esse grande desafio. O que fazer? Então, o primeiro projeto de lei que eu instituí, né, como vereadora, foi a organização e a criação de uma política municipal de economia solidária. Porque a gente muito fala em cooperativismo, em autogestão, em protagonismo, mas muito pouco a gente vê nas ações do governo, da sociedade civil organizada, dos catadores de materiais recicláveis que estão todos os dias na rua, que passamos por eles e não damos muitas vezes importância, aquelas famílias que visitamos e que precisam de alimentação, mas precisam de informação, precisam de um novo rumo para suas vidas. Então, é por isso que eu disse que eu me sinto privilegiada quando eu posso pensar globalmente e agir aqui, no nosso local. Então, estar a serviço de uma cidade que acolhe a vida como essência é transformar as realidades. Por exemplo, a nossa cidade está fazendo 90 anos no dia 15 de abril. Nesses 90 anos de emancipação política e administrativa, nós tivemos um crescimento grandioso. O Alto Vale do Itajaí, ele tem cerca de 200 mil habitantes com cidades pequenas, de 5 minutos para chegar numa cidade com 5 mil habitantes. E acabamos sendo referência na nossa cidade pelo desenvolvimento econômico, na área da confecção, do jeans, mas também nas políticas públicas. Nós precisamos ter acessibilidade para cidades que têm 90 anos, mas não tem uma rampa de acesso às prefeituras, não tem um palco adaptado numa Câmara de Vereadores, né? Da qual hoje faço parte, que as escadas precisam ser quebradas para a criação de novos conceitos, né? Da arquitetura, da organização da cidade, são pequenas coisas, né? Que as leis estão implementadas, por exemplo, como eu comentei da acessibilidade, desde 2011, né? Mas que, concretamente, o plano diretor hoje exige que a gente faça mudanças e perspectivas de acolher a inclusão de todos, não só da pessoa com deficiência, mas da mobilidade reduzida, e das pessoas que usam muleta ou são idosos e não conseguem mais chegar, né, nos locais que desejam. Então, essa dinâmica da cidade a serviço da vida, ela precisa ser inclusiva, ela precisa ser interativa e transformadora. E eu acredito muito, sim, na mudança da minha cidade, do meu estado e do meu país, na mudança positiva, porque eu me torno proativa desse processo todo. Então, estar vereadora, para mim, com certeza, é pensar numa cidade que tem áreas verdes, que tem sustentabilidade. Nós temos um parque, 2 agora, um bosque e um parque, apenas 2 espaços verdes numa cidade tão linda, né? Uma universidade que ela fica no encontro dos rios, que são rios que inclusive causam enchentes e grandes destruições naturais aqui na nossa região e na nossa cidade, e uma universidade que pensa em criar espaços de debate para a inclusão social,
uma incubadora social, por exemplo. Então, nas minhas propostas de trabalho, quando fiz a campanha, que também foi bem atípica, né, diante do coronavírus, da pandemia, nós discutimos com os professores, assim como vocês, olha que oportunidade da Ana Carla, que representa a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, da irmã Zenilde, que esteve conosco aqui no dia a dia, conhece Rio do Sul. O que nós podemos mudar? E agregar junto ao meio acadêmico práticas que transformem, sim, a arquitetura das moradias dos haitianos, por exemplo, que é um grande público que nós temos aqui na cidade, dos imigrantes da Venezuela, que chegam todos os dias e têm uma cultura diferente para que possamos acolhê-los. Então, nessa proposta de economia solidária, é interligar as redes, principalmente do executivo, porque eu não acredito num projeto de lei que não possa ser executado com um orçamento, com um fundo, com um controle social de governo e sociedade civil juntos e articulados para pensar a cidade para as pessoas. Não só nas grandes obras, na infraestrutura, que é claro que a mobilidade urbana, todos os dias ela traz mais carros, né? E pensar na cidade para as pessoas, ou para os carros, ou para o meio verde, ou para os prédios. Então, tudo isso faz parte de uma dinâmica interativa e precisa ser sustentável. Então, é por isso que eu estou feliz, eu lancei o projeto de lei semana passada, ainda está em tramitação na Câmara, e o prefeito viu com muitos bons olhos, porque a incubadora social no núcleo de tecnologia da universidade da qual eu faço parte também, aceitou o desafio de trazer essa tecnologia a serviço das famílias vulneráveis, dos artesãos, dos agricultores que querem empreender suas vidas em uma dinâmica de produção e de consumo diferente. A economia criativa, que a Ana Carla citou, e que o professor José também trouxe, né, que, poxa, naquele parque o prefeito chegava com a gente, e aqui é tudo muito próximo, porque a gente encontra com o vereador no mercado, com o prefeito na sinaleira da cidade, né, e isso tudo é possível de fazer. Então, fazer parte desse processo é importante. E é isso, né? Por enquanto, a gente tem muito ainda que avançar, mas estou feliz por fazer da minha vida a serviço da vida dos outros. Você traz um sonho de esperança, Daniela, quando você traz todas essas propostas e essa sua inserção na vida do povo, e como traz expectativa, esperança para nós enquanto políticos, enquanto, que bom tê-la entre nós e a cidade de Rio do Sul tê-la como vereadora. Professor José Ricardo. Bom, obrigado pelo momento aí, irmã Zenilde. É muito instigador, né, as pistas que cada um vai dando para a gente aí e nos enche de esperança, de verdade, irmã Zenilde. Então, a Ana Carla vem e fala dessa economia criativa de inúmeras possibilidades, antes mesmo aqui desse momento agora, ela já falava e nos colocando essa sensação que as pessoas vão tendo do sentimento de pertencimento àquela comunidade, àquela localidade. Então, o quão importante é isso. Depois o Demétrio nos fala de um projeto aqui do lado, né, que traz a valorização cultural, ambiental e traz possibilidade concreta. Depois a Daniele nos enche mais ainda de esperança, porque ela é educadora, ela participou de uma gestão, né, do poder público e ainda nos coloca agora esse desafio que ela está enfrentando dentro do legislativo, né, essa oportunidade, com a experiência dela, poder propor. Ela nos mostra, né, na cidade dela, uma cidade menor até que Lorena, mas de uma realidade um pouco diferente do que a gente vive, né? A gente vive, apesar de no estado de São Paulo, ser uma cidade ainda com alguns recursos, ela enfrenta grandes dificuldades aqui e com uma parte da população em extrema pobreza, né? Sobretudo agora agravada nesse momento da pandemia. Então, a gente tem uma lógica das cidades
onde essa população é segregada, muitas vezes em favela, em áreas irregulares, e na maior parte das vezes, quando você desmonta, né, uma favela, em prol, às vezes, de uma limpeza da cidade, não estou dizendo que isso é geral, mas era um pensamento do século passado até, mas isso era muito real, de colocar essa população longe, né? E sem, muitas vezes, transporte coletivo para esgoto e infraestrutura, de uma maneira geral, e muitas vezes dentro da própria cidade, a gente tem espaços vazios, sem uso, com aquela infraestrutura toda à disposição, né? Aqui no interior, a gente tem essa oportunidade, a Daniele falava agora dessa proximidade, então a gente tem uma relação muito boa com o poder público e com o legislativo também, isso nos oportuniza para muitos projetos. Então, eu falo um pouco pelo Unifateia e o papel da igreja, das igrejas no geral, é muito importante dentro da nossa sociedade. Eu acho que sim, Lorena, o padre Pedro, que é professor conosco, fala isso. Se as igrejas, de uma maneira geral, não só a católica, deixassem de fazer os seus projetos, a população estaria muito desassistida. Isso é um papel importante da universidade, e a gente tem aqui, irmã Zenilde acompanha, o nosso núcleo de extensão, por exemplo, e os projetos dos alunos, os alunos vão a campo, e aí nos instiga ainda essa questão da economia criativa, mas colocando a mão na massa em projetos que atendem às demandas da sociedade. No próprio curso de Arquitetura e Urbanismo, a gente tem um projeto que é chamado Casa Real, que ele coloca os alunos em contato direto com essas famílias carentes, e a gente capta recurso, a gente faz os projetos, a gente tem esse papel como arquiteto e urbanista, então o urbanista aí, ele está desenhando essas cidades, pensando nessas cidades mais verdes, mais habitáveis, feitas para o cidadão e fora daquela lógica do carro, né? Então a gente já ultrapassou essa questão, as cidades precisam ser vivas, a gente precisa da população heterogênea, né, participando da realidade da cidade, os pobres, os ricos, as casas grandes, as casas pequenas, o comércio, a movimentação traz segurança e uma série de questões para a nossa cidade. Então, essa é uma realidade que o urbanista enfrenta. Mas voltando à questão desses projetos, como professor, eu tenho uma honra de ser professor dessa instituição e de uma instituição salesiana, porque a gente vai à comunidade levar esse papel importante, né? E Daniele falou aqui também desse pensar globalmente. A gente tem que ensinar esses meninos de que a lógica é outra, né? Então a gente está discutindo muito isso aqui hoje, mas a gente precisa agir localmente. Então a gente tem essa responsabilidade. Então era um pouco do panorama que eu queria colocar aqui para vocês. Enquanto isso, também a gente agradece as participações. Rosana Montemor, sim, excelentes profissionais, gratidão pela temática, boa noite a todas. Maribel, lá de Rio do Sul, Mônica Velar Antunes, boa noite. Matheus Gaturra, boa noite a todos, que privilégio essa live, grandes profissionais, gratidão. Maribel, nossa querida vereadora Daniele Zanella, bem-vinda. André Luiz, boa noite. Eduardo, boa noite a todos. Liliane, boa noite. Irmã Elza, cumprimento a todos. Elisângela, Márcia, Rosana Montemor, as aventuras, a Maribel dizendo, né, estudamos juntas, Maribel, isso mesmo, em Santa Catarina, né, fizemos pedagogia. Enfim, são muitos os cumprimentos. Ana Carla, diante do cenário atual, como é que a gente percebe essa vida no Brasil? As cidades no Brasil, elas são pensadas, tem projetos de governo. Aqui nós vimos questões mais localizadas, enquanto universidade, enquanto cidades, mas enquanto visão global, aí, o que você nos traz? Então, irmã, é uma pergunta complexa, né? Primeiro, pela delicadeza do momento, e segundo, porque
me parece que toda vez que nós, como humanidade, somos colocados diante de um impasse, nós acabamos vendo o pior e o melhor do ser humano, né? E a questão é quem vai conseguir sair na frente, quem vai gerar massa crítica. Para um contexto brasileiro, claro, nós acabamos bebendo de muito do que é feito no mundo, de orientações da própria ONU, dentro da agência vinculada em especial a questões de habitação, como é o UN-Habitat, e de desenvolvimento de modo geral, como o PNUD, enfim. Mas o que nós vimos acompanhando, que me parece que é muito otimista como olhar, e um otimista realista, não um otimista ufanista, é uma tentativa da cidade de trabalharem de forma mais territorial. E isso vai além dos consórcios do ponto de vista administrativo, que é uma questão muito mais formal, né, de regulamentações e afins. Mas, efetivamente, como nós podemos entender, isso foi dito de uma forma muito bonita pelos colegas também, como nós podemos entender a riqueza que está ao nosso lado. Essas nossas divisões administrativas são muito frágeis e muito porosas, né, porque nós fazemos parte das mesmas bacias culturais e de formação. Então, quando o professor José Demétrio, inclusive, discutia porque as pessoas aqui rezavam antes de seguir adiante, etc., ou seja, quando nós conseguimos integrar a visão das cidades como conjuntos de territórios, fica muito mais fácil, me parece, encontrar oportunidades para cada bacia dessas se desenvolva, né? E nós conseguimos efetivamente fazer com que as pessoas se engajem de uma forma maior, para além do que haja do ponto de vista de divisões administrativas, de quem seja o governante de plantão naquele momento, né, porque a gente sabe que nas danças das cadeiras nem sempre o momento é favorável a que um faça parceria com o outro, mas quando a população passa a entender os meandros desses enlaces territoriais e se adona disso, chega uma hora que, inclusive, os mais turrões dos eventuais políticos, e aí eu falo especialmente do executivo, né, muitas vezes tem que se render a esse movimento para não terem um custo político, inclusive, muito grande. De modo que me parece muito oportuno que nós cada vez mais rompamos com essas fronteiras tão diminutas, né, de cidades que às vezes têm 2.000, 5.000, 20.000 habitantes, hoje a gente tem, enfim, um dado brasileiro, 90% de cidades que têm menos de 50.000 habitantes, enquanto em 1950 2/3 da população morava nesse conjunto de cidades hoje ditas pequenas, hoje a gente tem 1/3 e cada vez mais as pessoas tendem a sair. Esse me parece um modelo insustentável, né, e a gente vê muito o contrafluxo disso, inclusive agora durante a pandemia, quando as pessoas querem buscar uma qualidade de vida maior. E por qualidade de vida, que eu acho que cada um de nós define qualidade de vida de uma forma diferente, mas eu acho que aquela serenidade, aquele bem-estar de saber que a pessoa está na melhor condição possível, que a família está na melhor condição possível, dentro de um ambiente no qual gostariam de estar. Então, a gente tem um refluxo, inclusive, das pessoas das grandes cidades para cidades de porte médio, e muitas, inclusive, indo para cidades pequenas. O que essas pessoas estão buscando, né? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter uma outra visão sobre o território, e isso me parece que está ocorrendo agora, nós conseguimos sinalizar para os nossos gestores aquilo que de fato é importante no que diz respeito à gestão pública, né, das nossas cidades. Porque é tudo muito novo, é tudo muito rápido, e se a gente não tiver esse termômetro no contexto real, vai ser muito complicado, inclusive, que as próprias legislações consigam vir a atender a elas, né? Então, me parece que esses movimentos que nós vamos agora mapeando são muito dignos de nota. Fiquei muito contente, inclusive, quando a vereadora Daniele falava de Rio do Sul, porque Rio do Sul acaba trazendo inspirações muitas, né, para qualquer pessoa que é apaixonada por contextos urbanos. Então, o próprio teatro, enfim, que é uma referência de como a gente consegue ir mudando os contextos, uma cidade que é universitária e dialoga com o próprio ambiente. Eu acho que há muitos aprendizados que a cidade vem dando do alto dos seus 70.000 habitantes. E um benefício, entre aspas, né, talvez um efeito colateral positivo que nós vimos acompanhando da pandemia é justamente isso de irmos bebendo de experiências muito oportunas, muito felizes, que como processos podem ser facilmente transponíveis para outros contextos, embora logicamente tenham que ser adaptados a eles, mas se nós considerarmos aí os mais de 5.500 municípios brasileiros, se nós conhecêssemos mais o Brasil,
nós certamente ganharíamos muita alavancagem nesse processo de desenvolvimento, né? E nesse aspecto, conversas como esta que estamos tendo, e a presença digital agora, por conta das lives, me parece que é muito oportuna, né? Porque nós vimos descobrindo experiências incríveis. A de Mogi Guaçu, inclusive, eu desconhecia, conheço a cidade, tenho muito carinho, porque faz parte da nossa história de uma forma tão intrínseca, mas fiquei encantada agora, depois, inclusive, vou perturbar o professor José Demétrio para ter mais informações sobre o caso, enfim. Eu acho que isso é muito gostoso. O exemplo, inclusive, também, que o professor José Ricardo trazia do trabalho da faculdade com as casas, né, com as pessoas em situação depauperada, é o que nós vimos acompanhando de algumas faculdades, enfim, com as quais temos mais contato com frequência, e imaginem que delícia formar uma rede dessas experiências, né, para que efetivamente possam ser trocadas mais figurinhas e aprendizados. Enfim, então eu acho que há uma situação um pouco mais cristalizada no que diz respeito a como as nossas gestões urbanas hoje se encontram, e toda uma efervescência de meandros que vem transformando um contexto e que, em algum momento, eu imagino que não tão distante, vão fazer com que essa parte de cima, mais estanque, efetivamente se mexa com a velocidade que tem que se mexer, na minha leitura. E eu fico pensando aqui que todas as forças são muito necessárias, né? A força política, as empresas, as organizações, enfim. Quando conseguirmos mobilizarmos todas essas forças e acreditarmos que sem o papel de cada um, sem o lugar de cada um, não tem como alguém só a política fazer, só uma instituição, mas de que maneira nos articularmos, de que maneira irmos criando cada vez mais redes para, de fato, criarmos capilaridade e uma cultura de um novo modo de pensar essas relações nessa cidade, né? Professor José Demétrio, quando eu fico pensando na força política, a política tem uma força muito grande, e fico a pensar quando eu vejo, por exemplo, programas como a Dani traz para nós nessa noite de conversa, o custo que é para o país, para o setor público, quando nós trocamos de governo e trocamos totalmente as equipes. Como é que ficam os projetos, como é que ficam os programas, como é que nós estamos aí de assessoria parlamentar, tanto a local, estadual, federal, enfim, para que essas propostas, né, sejam de fato evidenciadas e sejam vividos processos, né, implantadas, implementadas, enfim. Essa pergunta é muito oportuna, ainda mais para a Daniele aí, que está num novo momento, entrou no momento de pandemia, que é muito complicado tudo isso. Mas eu vou responder eu vou tentar mostrar a vocês um exemplo do qual o nosso trabalho em São José dos Campos ele está sendo realizado, e agora mudou-se de prefeitura, mudou-se de prefeito, mudou-se de staff, então tem os problemas normais, né? Alguns projetos, eles são continuados. Alguns projetos, os prefeitos têm constituído e colocam força. Como eu vou falar do professor José Ricardo, que falou das famílias de alta vulnerabilidade. Nós temos um projeto também, Ana Carla, Daniele e professor Irma, em São José dos Campos, do qual eu trabalho, que é o trabalho de loteamentos clandestinos, favelas e áreas de risco. Para vocês terem uma ideia, São José dos Campos hoje está em torno de 750 mil habitantes. Sabe quantas famílias existem nesse momento em São José dos Campos em moradias que poderíamos considerar favelas? 300 famílias. Para vocês terem uma ideia, todo esse trabalho começou no ano de 2001, através do prefeito Emanuel Fernandes, que lá começou, e a partir dele, até os dias de hoje, todos os prefeitos renovam esse projeto. Ele começou no ano de 2001, e nós começamos a participar desse projeto em 2003, eu participando. Só parei 6 anos que eu estive em Brasília, no Conselho Federal,
porque nós não poderíamos participar de 2 trabalhos ao mesmo tempo, então nós viemos. O que acontece? A continuidade. Eu estou dando um exemplo positivo para o país agora. A continuidade, apesar dos problemas que eles existem, como nós temos um coordenador que é o Emílio Rachid, que trabalha lá, e o nosso diretor da habitação, que é o Marcelo Leandro, nós trabalhamos junto com eles. Mas vamos voltar lá. São 2 pessoas que o Emílio já está desde 2003, mas o Marcelo já é de uma nova composição do passado. Agora, nós tínhamos uma favela, eu vou mostrar, eu tenho que mostrar. 3 favelas de São José foram passadas para esse local aqui. 3 favelas constituíram esse local. O núcleo são um local de casas de 453 famílias que foram deslocadas de 3 favelas, Tatetuba e mais outras 2 que eu não me recordo agora. Elas foram passadas para lá. Lá tem unidade básica de saúde, tem creche e tem escola. 48 profissionais da Prefeitura de São José dos Campos trabalhou de assistência social. Para vocês terem uma ideia, tinha pessoas que foram para essas casas e não sabiam o que era um vaso sanitário. Para que serve isso? Nós tínhamos pessoas que não sabiam o que fazia com o fogão, não entendiam daquilo. Para vocês verem. Nós conseguimos, com o tempo, nessa cidade de 750 mil habitantes, vocês falarem que não existe uma favela. Existe um grupo de 300 famílias no Banhado, que deve dar em torno de 1.200 pessoas. Vou citar o exemplo. São Sebastião, nós fizemos o mesmo trabalho com o prefeito Raul. A Vila Baiana, encrostada na serra, ela tinha 1.500 no levantamento social que nós fizemos. Hoje, está beirando 5.000, porque o trabalho parou de ser feito. E só que naquela aglomeração que vocês sabem, fios, ruas, sem saneamento nenhum. Agora, em São José, essas pessoas estão morando em casas, dignidade. Tanto que dessa Vila São José, saiu uma moradora de Ponte, que morava em São Paulo, de alta vulnerabilidade, conseguiu, através desse trabalho todo, emergir, se tornou hoje uma industrial. Ela tem muitos empregados, começando com 10 na época, porque nós fizemos um trabalho para o BIRD, na época, 2 anos pós-ocupação. Então, por isso que eu estou falando de dados, porque eu trabalhei dentro desse projeto. Nossa, quando vocês veem exemplos positivos, só que São José não divulga. Eu batalhei muito em Brasília, falei para uma deputada lá do Distrito Federal, ela queria vir a São José, mas só que não deu tempo, porque estava terminando o meu mandato, o mandato do meu presidente do Conselho Federal, e nós viemos embora, mas ela queria vir visitar, porque Brasília tem esse mesmo problema no entorno. Brasília é terrível em torno de Brasília. Então, ela queria ver esse projeto, e é tocado com uma continuidade. Eu estou dando um exemplo positivo. Mas existem, sim, irmã, problemas sérios, que se não... problemas na continuidade, mas aí que estamos nós na frente para trabalhar e conversar. Agora, esse problema, para mim, é um exemplo para o país. É um exemplo que tinha que ser captado. Eu até hoje, conversando com o Emílio por telefone, falei assim, esse trabalho precisa ser escrito para que as pessoas possam ver que uma cidade desse porte, ela pode dar dignidade às pessoas. Eu lembro até hoje, lá nós temos um caso que foi muito divulgado, que foi lá do Pinheirinho, só que isso era uma área invadida. Não era uma área invadida, mas como é que fala? De alguns proprietários, não área pública, né? O que nós trabalhamos é com área pública invadida e que nós conseguimos dar dignidade às pessoas, porque todas as pessoas hoje têm casa. Nenhuma delas moram fora. E existe um movimento ainda de algumas cidades que jogam moradores de rua lá, colocam em São José, porque sabe que lá dá um jeito. Por isso que ela faz uma política. Agora, isso é continuidade. Eu vou falar, sim, de pessoas que trabalharam lá.
o Emanuel Fernandes, o nosso deputado hoje, né, que é o Eduardo Cury, ele deu continuidade, teve também um prefeito do PT, deu continuidade a esse trabalho, e agora voltou o PSDB nessas 2 últimas gestões e deu continuidade. E acabou de ser, hoje, estou falando para vocês, aprovado e renovado por mais 8 anos. Mas começou com o BIRD, dando apoio para a cidade, lançando dinheiro, e hoje nós tivemos isso. Então, essa é a primeira parte. Quando a gente vai para Brasília, dentro do Conselho Federal de Engenharia, a grande dificuldade é trabalhar os projetos possíveis de engenharia dentro do Congresso. Para vocês terem uma ideia, tanto a profissão de arquiteto como a de engenheiro, nós não temos no Brasil uma carreira pública. Eu trabalhei isso 6 anos. Esse projeto está nas mãos do Senado para aprovar. Está na mesa, ele não coloca. Nós trabalhamos com todos os senadores, nós trabalhamos com os deputados, fizemos tudo. Ele está lá da mesma forma, já vai fazer 9 anos. Faz 3 anos que eu saí de lá, são 9 anos. Então, é difícil algumas coisas que nós precisamos mudar ainda. Existem coisas boas no país. E esse exemplo vem de cidades pequenas, como o da Daniele. Não precisamos ser grandes centros. E a gente viu que nós, em 317 municípios do país, nós concentramos 118 milhões de habitantes. A maioria dos nossos, 57%, é só por 317 municípios. Então, a grande maioria do nosso país é de municípios pequenos, nós precisamos de soluções ali. É lá que nós temos que ir. É isso. Então, fica aqui, né, sempre a gente traz essa reflexão do ponto de vista de que, para mudarmos a nossa realidade, nós precisamos começar a refletir sobre a importância do nosso voto. Nós somos responsáveis, sim, pelas vidas que os políticos os quais nós colocamos nos lugares em que estão, são de nossa responsabilidade e também da nossa consciência. Então, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos nos responsabilizar também e refletir sobre isso. Quais são os programas, quais são os projetos, e votarmos em programas e projetos, e o comportamento, né, desses políticos, enfim, quando estão nos representando, o passivo que geram dentro de uma economia, de um dinheiro público, quando se troca todo um projeto, quando se iniciam novos, quando se trocam todas as pessoas, enfim, eu acredito que precisamos pensar tecnicamente nisso também. Deixo aqui em aberto e deixo a bola quicando. Daniele, como que você que eu a conheci há alguns anos atrás, falando muito da importância dos programas, dos projetos, enfim, de transformar esses projetos em programas, como é que você percebe isso? Então, na verdade, um programa, ele tem continuidade. Um projeto tem começo, meio e fim. Mas eu acredito que nós podemos organizar as nossas cidades no agir local através das leis. Porque aqui, um exemplo é criar um projeto muito bom, como o que o professor José citou, né, que é uma referência para o nosso país, se transformar numa lei. Primeiro no município, depois, quem sabe, no estado e no nosso país. Então, muitas iniciativas que não dão certo porque não vão à frente, são por quê? Porque alguém que está na representação do povo, ou seja, os governantes, não assumiu aquele compromisso, não quer dar continuidade àquele processo. Por quê? Tudo precisa ter orçamento, tudo precisa ter investimento no que aquele governante que está acredita. Um exemplo é a política habitacional do nosso país, né? Nós estamos há mais de 4 anos, quase 5, sem nenhum incentivo real para a criação de habitação popular. Nós tínhamos isso muito presente antes de 2017. E agora o que nós temos? Não temos mais os grupos organizados dentro dos departamentos de habitação, porque não existe mais recurso disponível, né? Então, os investimentos, eles chegam pouco,
nas cidades, os prefeitos têm muita dificuldade para cumprir com a sua obrigatoriedade de lei de responsabilidade fiscal nos investimentos desses programas e projetos, e por isso eles não se tornam realidade. Então, quando eu penso que a cidade é uma rede, como a irmã citou, né? Ela é feita pela empresa, ela é feita pelo governo, pelas entidades, pelas organizações sociais, ela é feita por nós. E aí, quando você transforma em lei, você vai fiscalizar, né? Todos nós, agentes fiscalizadores, mas os vereadores, na sua essência, têm o papel de aprovar os orçamentos, de colocar lá em outubro, quando vai para votação, o projeto da lei orgânica do município, da lei orçamentária anual, né? Aí você aprova, não sabe de onde vai o dinheiro, quanto é aquele montante que é tão grande, mas em que ele é dividido, né? E conhecer todas essas nomenclaturas, o que o governo federal pode, através do PAC que existia, né, o Plano de Aceleração do Crescimento, onde aqui na nossa cidade nós devolvemos muito recurso, porque os projetos não poderiam mais ser executados, isso é um absurdo, né? O dinheiro estava na conta, teve que ser devolvido no primeiro ano de gestão, porque aquele plano não pôde mais ser cumprido, porque aquele orçamento não era mais... Então, gente, é muito descrédito, né? Dos gestores públicos, sim. E aí a gente precisa repensar realmente, né, em quem nós vamos confiar esse poder de deliberação dos recursos. E aí essa defesa de garantir isso vai de todos os poderes, mas também o Senado, o deputado federal. Muitas vezes eu pego o telefone e ligo para a deputada que é da bancada, né, para a defesa daquele interesse que é do nosso local e que repercute na vida de todas as pessoas, né, que lutam e militam por aquela causa. Então, que fique essa reflexão para nós, né? O professor José também disse, os alunos, que bom que os alunos pensam em colocar em prática projetos de extensão, projetos de estágio, que realmente possam ser efetivados, não que se transformem num livro de biblioteca, né, num trabalho de conclusão de curso que não tenha a repercussão social que ele deveria ter, porque não chega às pessoas que mais precisam. Então, esse fica como desafio para todos nós. Bacana. Professor José Ricardo. Bom, esse papel político nosso é de extrema importância, né? Então, a Daniele coloca esse desafio aí para a gente, né? Quem são esses gestores que a gente está escolhendo e depois cobrá-los, né? A gente tem esse poder, talvez não numa esfera regional ou nacional, mas local a gente tem essa verdadeira importância, né? E como educadores também, mostrar para a população de uma maneira geral que ela pode participar dessas decisões, né? Então, eu tive a oportunidade de, em Lorena, participar como equipe do plano diretor, e as discussões, muitas vezes, com pouquíssimas pessoas, né? Em alguns casos, com 10 pessoas. Era feito em alguns bairros, né? Mesmo com divulgação e com um trabalho sério que eu acompanhei, né, de perto e vi acontecendo, a participação é muito baixa, né? Então, qual é esse interesse que a nossa população tem? Porque ela tinha poder de decidir questões assim físicas para o futuro, porque ele se tornou uma lei sobre o que aquele bairro precisa, sobre aquela localidade, era muito local. Então, essas discussões, muitas vezes, não tinham propostas, as propostas tinham que surgir da própria comissão ou de alguns poucos líderes dessa localidade. Então, que papel importante a gente tem, e muitas vezes a gente não dá valor, né? O nosso próprio voto, né? A gente fica descontente, descrente com tudo isso, mas eu acho que a educação, nós temos esse papel, né, de mostrar essa verdadeira importância. Um pouco disso.
Aqui, continuando, então, Neiva Jacomel, minha madrasta lá de Santa Catarina, mandando um abraço para a gente, Elaine, Cristina, cumprimentando a todas, Marileuza sempre nos acompanha aqui, Super Dani, Viviane Campos, Rosana Montemor, sim, muito importante este olhar social transformador, sinto-me honrada em fazer parte de uma universidade como a Unifateia, que é comprometida com tudo isso. Liliane, Daniele, vive a assistência social, ela muda tudo que é necessário ser mudado, luta por qualidade de vida de todos. Viviane, Casa Real, projeto aqui da Unifateia. Viviane Campos, já tenho amor. Rosana, verdade, Viviane, quanto é lindo esse projeto do Casa Real. Rosalina Lemos, lá de Rio do Sul, boa noite, foi maravilhoso. Mônica, boa noite, parabéns pela iniciativa. Karina, da administração do IMA, irmã da Daniele, estamos aqui em Rio do Sul acompanhando este importante live. Querida irmã Zenilde, muito bom rever, muito bom também, Karina, que saudades. Para minha querida irmã Daniele, muito orgulho do trabalho que você desenvolve com a cidade, olha, esse apoio familiar é muito importante. Valeu, Karina. Parabéns pela live, grande beijo, querida Daniela, estou torcendo por você, grande abraço para esses profissionais maravilhosos. Essas lives são um grande aprendizado. Daniele, com certeza, faz a diferença no nosso município, eu sei o quanto ela trabalha pelas pessoas. Essa live está sendo maravilhosa e pode ter continuação. Que são extremamente carentes, né? Continua Maribel. Essa live... o assunto pode render mais dias. Sempre muita contribuição com essas lives, lá do Mato Grosso do Sul. Projetos maravilhosos, José Demétrio. Todos vocês fazem a diferença no mundo e na vida de muitos. Parabéns a todos que fazem da vida o servir ao próximo. Sim, sociedade civil precisa estar junta com o poder público. Então, Ana Carla, temos saída, quais são as saídas, enfim, diante desse cenário, diante dessas situações, poder público, sociedade civil, enfim, como é que você percebe essas saídas hoje, prospectivas? Eu acho que acaba sendo um apanhado de muito do que já discutíamos, né, desde o início dessa live. Hoje, pela manhã, inclusive, não sei se todo mundo pôde acompanhar, mas se não ficou gravada, houve o lançamento da Visão 2050 do CBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. É uma instituição bancada, enfim, por 70 grandes empresas brasileiras, e que tem uma permeabilidade incrível, de fato, para que esse diálogo entre público e privado ocorra, trazendo, enfim, grandes direcionamentos. A live hoje foi muito interessante, com diferentes presidentes de empresas, e o próprio projeto, o Plano 2050, está disponível para download. Por outro lado, acompanhamos esses diálogos também entre a academia e o setor vivo da sociedade, né, essa sociedade civil, como se costuma falar. Eu tenho resistências à sociedade civil, porque me parece que todo mundo faz parte da sociedade civil, mas, enfim, digamos, os cidadãos e a academia. Me parece que nós estamos saindo, finalmente, de um momento em que muitas parcelas da academia estavam muito encasteladas, né, e a gente começa de novo a ter mais permeabilidade com a vida das pessoas e aquilo que elas mesmas almejam, em vez de produzir uma solução que depois elas não sabem exatamente como implementar ou com a qual não se sentem identificadas, e essa live acho que é um exemplo disso, né, vocês vão tateando, vão percebendo que é mais oportuno para as pessoas hoje. Eu fiquei encantada de ver que pessoas de diferentes estados, aliás, Rio do Sul em peso, mas as pessoas de diferentes estados acompanhando a live, porque o poder das redes realmente é muito grande. E, por outro lado, me parece que a cidadania organizada, eu concordo com o professor Zé Ricardo, que muitas pessoas acabam ficando apáticas diante das possibilidades de vocalização, as audiências públicas para planos diretores, eu acho que são exemplos dramáticos disso, né, as pessoas têm a oportunidade de ir,
mas partem do pressuposto que vão, e, enfim, a claque de quem de direito estará presente, os apaixonados por microfone, enfim, então já está tudo cozinhado, há uma série de estigmas, né, que efetivamente acometem as nossas formas mais tradicionais de participação nos ensejos e concretizações do que será feito pelas cidades. Mas, por outro lado, nós cada vez mais acompanhamos essa inovação de impacto social, né? Desde startups, das pessoas que saem, enfim, com qualificação incrível, de cursos os mais variados e que se vinculam a alguma causa com a qual diretamente não teriam nenhuma preocupação, mas porque se apaixonam por aquilo, alguma forma de baixa capacitação, falta de acessibilidade, moradia, alimentação saudável, o que for. Várias comunidades, inclusive, vêm tentando levar adiante modelos que me parecem incríveis. Eu menciono em São Paulo o Gerando Falcões, que tem um modelo bastante interessante, foi criado, inclusive, desses nossos exemplos sempre tão encantadores, por um rapaz chamado Eduardo Lira, cujo pai era presidiário à época, jovem, não tem 30 anos, se eu não me engano, e a mãe sempre lhe dizia, você vai ser uma pessoa de bem, você não vai cair nessa tentação, e em um contexto muito crítico, né, de vulnerabilidade social. Hoje, enfim, ele dirige o Gerando Falcões, que tem um conselho administrativo e consultivo que é muito forte, de Lehman, a quem a gente puder imaginar, tem parcerias com a Escola de Economia de Londres para o desenvolvimento de indicadores, tem, enfim, grandes assessorias, e o que eles fazem essencialmente é constituir redes para trabalhar com ONGs que têm proeminência nas comunidades. Então, o efeito, de novo falando em redes, né, um efeito em cadeia muito potente. Se por um lado, de fato, há muita apatia no que seria desejável, né, que nós tivéssemos como movimentação de sociedade, por outro lado, desde pequenas empresas a grandes empresas, eu acho que um envolvimento cada vez maior, e não aquele envolvimento, tudo bem, deixa eu dizer que estou fazendo alguma coisa por responsabilidade corporativa, mas percebendo que não há como uma empresa ser próspera diante de um mar de necessidades, né, que não são arquipélagos, que se não houver conexão também nisso, não dá. E muito desse protagonismo de cidadãos que, nas condições mais impressionantes, conseguem mostrar modelos para os outros e trabalhar em rede, a CUFA, enfim, a Central Única das Favelas, tantos outros. E isso nas várias classes sociais, inclusive, né? Acho que há pessoas muito engajadas em todos os contextos. Além de pequenas iniciativas que já por si são fascinantes pelo singelo que trazem. Me lembro, por exemplo, de Joinville, para falar de Santa Catarina, que é um estado com o qual a gente trabalha muito e adora. Há um asilo de idosos que fez uma parceria com um canil público, porque eles perceberam que o que as pessoas mais precisavam era de amor, e os cães também. Então, os idosos acabaram adotando os cães mais velhos, que dificilmente são os primeiros na lista de adoção, e hoje eu não sei quem mais dá ou mais recebe amor, né, nessa troca. Muitas das soluções não envolvem grandes recursos, não envolvem, enfim, envolvem boa vontade, né, envolvem interesse, envolvem empatia, envolvem diálogo com o outro. E eu acho que a partir dessas pequenas, grandes ações, a gente vai mudando o contexto também das nossas cidades. Ana Carla, diante dessa atual situação que nós estamos vivendo, do empobrecimento, do desemprego, enfim, poderíamos pensar como uma possibilidade, uma oportunidade aí da economia criativa, de que maneira gerarmos isso nas favelas, enfim, a população de rua, enfim, de que maneira o poder público também se aproximar dessa realidade? Como você vê essas possibilidades? Eu acho que há muitos exemplos interessantes, já desde antes da pandemia, que agora podem ganhar mais escala, né, além, claramente, dos que surgiram ao longo da pandemia. Um pouquinho antes do nosso início, nós conversávamos sobre grandes tendências, isso não só no Brasil, mas no mundo, e uma delas é efetivamente valorizarmos cada vez mais o que é circundante ao espaço onde vivemos, né? Essa percepção de que fazemos parte de um mesmo ecossistema. E se muitas vezes as pessoas ficavam tentadas a ir a um supermercado eventualmente maior e não comprar algo na mercearia
da esquina, porque, não, mas ali eu vou economizar 20 centavos, agora elas percebem que a manutenção daquela mercearia, da oficina mecânica, da padaria, do que for, é fundamental para a vivacidade das ruas, né? As ruas são tão mais seguras como mais circuladas. Então, se não tem ninguém é inseguro, sem seguro não tem ninguém, e a gente entra em efeito cascata degenerativo muito forte. As pessoas estão sentindo na pele isso hoje, né? A valorização dos pequenos negócios e dos negócios mais próximos. Eu acho que nós perdemos, finalmente, muito daquele encantamento que tínhamos com, vou comprar por R$30, R$20, uma garrafa d'água importada da Noruega. Quer dizer, fora a pegada digital dessa garrafa d'água para vir da Noruega, mas estamos no Brasil, que tem a segunda, considerada água mole, né, mais palatável do mundo, se não a primeira, enfim, discussões, porque aquela que desce mais redondo, será possível que a gente tenha que importar água da Noruega? Então, nós tínhamos um fascínio aí com o que acontecia, sem pararmos, de fato, para pensar no que aquilo acabava incorrendo. E claro que todo mundo tem direito de comprar o que quiser, mas me parece que essa priorização de valores vem passando por uma série de transformações, né? O consumismo desenfreado, cada vez mais nós vemos a questão da economia circular não como uma bandeira simplesmente, mas como algo que nós praticamos, os brechós, os aluguéis de roupas, aluguel de máquina de lavar, né? Porque não precisa lavar roupa todo dia. Então, eu acho que esses exemplos que vinham de antes e agora se mostram cada vez mais pronunciados são muito bem-vindos, porque dão um tom da potência disso. Com relação aos moradores de rua, eu não pude me furtar a lembrar de um caso de Londres, que se chama Tours não visíveis, né? Porque eles são baseados, o José Demetrio conhece, eles são baseados em moradores de rua que, enfim, normalmente, numa situação usual, nós vemos, às vezes ficamos conduídos, às vezes ignoramos, né, porque, mas o que eu posso fazer a respeito? Enfim, a gente que não gosta, porque, poxa, a vida está sujando aqui minha calçada, assim, ações mais variadas, mas que não resolvem nada. E uma ONG montou esse programa em que, como ninguém melhor do que o próprio cidadão conhece o seu território, e ninguém melhor do que o morador de rua sabe o que acontece na rua, eles começaram a contratar essas pessoas para que elas promovessem tours pelos bairros, contando o que de fato é aquele bairro. Inclusive para as pessoas do próprio bairro, que ficavam surpresas de a que ponto elas não conheciam, porque as pessoas seguem ritmos usuais, né, de relacionamento com o seu território. E as pessoas, esses moradores de rua, de fato, eram remunerados por isso, o resto da arrecadação era para a própria sobrevivência da ONG, mas mais do que uma renda, eventualmente, o que eles começavam a perceber era, até no exemplo que foi dado da moradora ali, debaixo da ponte, né, que virou uma industrial, o momento em que eu percebo que sou valorizada, que eu deixo de ser invisível, é aquele momento em que eu começo a ser visível para mim mesma, né, pelo olhar da alteridade. Então, poxa, eu volto a ser alguém. E se eu volto a ser alguém, o que eu quero, o que eu vou fazer, né, eu passo a ser uma pessoa. Se ninguém me vê, eu não existo, né? Na melhor das hipóteses, nesse contexto, eu faço parte do mobiliário da rua, quando não da sujeira da rua. Então, esse tipo também de iniciativa em que a gente resgata as pessoas a acreditarem nelas mesmas, no bojo da economia criativa, é absolutamente fundamental para que possamos ter uma reação, né? É muito difícil virar para uma pessoa que tem um problema qualquer de sofrimento mental ou essa invisibilidade e pedir que ela, enfim, mude de vida, que veja outros horizontes, que empreenda, que o que for. Porque por onde, né? O horizonte dela é muito curto. E a partir do momento em que, como sociedade, reconhecemos a existência dessa pessoa, a voz dessa pessoa, coisas incríveis e muito lindas, né, começam a acontecer, a exemplo desse caso e de outros tantos que a gente acompanha. Então, mesmo a economia criativa, e essa eu acho que é uma das grandes belezas da compreensão desse conceito em sua totalidade, é dependente da questão social e da questão da valorização individual, né, da percepção do valor das pessoas, do ser humano, da vida, como foi bem colocado. Então, eu fico muito otimista com o que vemos acontecendo agora durante a pandemia, porque me parece que vem acirrando iniciativas muito prósperas e com um efeito de catálise muito grande, a partir do momento em que as pessoas perceberam que, efetivamente, querendo ou não, nós fazemos parte de um mesmo contexto, né? E essa talvez seja a maior lição que possamos levar desse
pedágio tão duro que temos tido de enfrentar. Me permitam, por gentileza, mas eu fico aqui quicando, Ana, nessa perspectiva da juventude, porque a juventude, ela sofre duplamente com essa situação, né? Inclusive é um termo que surgiu recentemente nesses mapeamentos de tendências, que assim como falávamos sempre dos millennials e de outras safras, né, de jovens, agora o termo do momento é dos pandemials, que é essa turma que estaria chegando agora no mercado de trabalho e que se percebe diante de um mundo completamente por refazer, né, e sem saber quais são as apostas, porque ninguém sabe de nada. Então, na lógica dos pandemials, para quem tem mais anos de estrada, como é o nosso caso, a gente sabe que as crises vão e vêm, a gente sofre, mas, enfim, tudo tem um fim, né? Em algum momento, e a gente vai, na melhor das circunstâncias, aprendendo com isso. Quem nunca passou por uma crise, ter esse batismo de fogo é algo realmente muito pesado. Então, o que tem despertado muita atenção, e claro, como instituição universitária, eu tenho certeza que isso faz parte de muitas das preocupações e inquietações da própria universidade, como nós conseguimos fazer com que as pessoas não só saiam capacitadas, mas do ponto de vista técnico, mas saiam confiantes de que elas têm um arsenal ali das habilidades soft, né, dessas habilidades ditas, habilidades do futuro, que são habilidades talvez mais até do passado do que do futuro, a empatia, a inteligência emocional, o olhar sistêmico, para que elas percebam que tudo bem, está em crise, mas de repente eu que pensei que fosse sair advogada, vou mais querer trabalhar com alguma questão vinculada à alimentação saudável. E uma estimativa também que o Fórum Econômico Mundial, dentre outros relatórios, vem soltando, é que as perspectivas são de que esses jovens que agora adentram no mercado de trabalho, ou que adentrarão, enfim, tenderão a ter 7 profissões diferentes ao longo da sua vida. Não são nem 7 trabalhos, são 7 profissões, né? Porque há muito do que hoje já existe não tem nome, muito do que ainda virá a surgir, e as pessoas farão essa passagem tão mais facilmente quanto levem dentro de si esse conjunto de capacidades, né, de se virarem em qualquer contexto, de entenderem o que de fato é importante para elas na lógica de propósito, diante das necessidades e potencialidades da comunidade na qual vivem. Então, paradoxalmente, eu sou muito otimista com relação aos jovens, porque apesar de tudo que vemos acompanhando, do ponto de vista de surpresa, de sofrimento mental, de ansiedade, de depressão, desde os 15 anos, né, a gente pega as provas do IDEB, o PISA, enfim, as crianças brasileiras, em especial, isso já antes da pandemia, costumavam dizer que, ainda quando eu sei o conteúdo, eu fico nervosa. Isso é alucinante, porque a gente vai tendo um efeito de repasse dessa ansiedade. O brasileiro era o recordista mundial de ansiedade já antes da pandemia, né? 9,3% da população brasileira, de alguma forma, lidava com ansiedade, 6,3% dos depressivos. Então, o terceiro pior índice do mundo já era antes da pandemia. Como é que a gente quebra esse ciclo e não passa isso para a molecadinha de seus 15 anos, quando não antes? A meu ver, é reconhecendo que essas pessoas têm que levar aquilo que a gente esqueceu durante muito tempo, né? Que são essas habilidades soft, para além de sermos muito tecnicamente preparados. E aí iniciativas como a da universidade, de se envolver com o contexto da comunidade, de fazer trabalhos práticos, de não perder a fé nem o rigor da certeza da ciência, quebrar esses antagonismos falsos, né, essas falsas dicotomias, me parece que são excelentes trilhas para que efetivamente possamos não somente sobreviver a esse momento, mas quem sabe sairmos melhores do que entramos nele. Nossa, são tantas as perguntas aqui que ficaríamos muito tempo. Vamos deixar essa pergunta, Ana, quem sabe para a gente olhar depois como é que o Brasil está sendo avaliado pelo PISA, mas vamos deixar para o final, e essa seria uma contribuição bacana aqui também. Demétrios, e a juventude nesse contexto? Olha, a juventude, eu estava prestando atenção no que a Ana estava falando, e eu me transporto, é claro, nós temos que... Agora eu vou falar um pouquinho como coach também, né?
Você vai olhando, quando eu ando pelas ruas, nós temos alguns flanelinhas aqui próximo, né, na Barão da Bocaina. Então, quando essas pessoas simplesmente elas precisam de olhar nos olhos delas. Aqueles que estão no café ou que estão na rua, elas precisam que olhe dentro dos olhos delas. Olhando dentro dos olhos, você já dá uma dignidade maior do que ela só você passar a olhar. Ou, de vez em quando, conversar. Existem alguns que a gente até já conversa com eles. É nessa perspectiva que nós vamos mudando as coisas. E aí eu olho também para dentro da universidade e vejo o professor José Ricardo lá com toda essa juventude. Eu acho que aí está a nossa grande tarefa de formação, de trabalho e de preparar esse aluno para esse novo campo e essa nova visão pós-pandemia. A pandemia realmente ela deu uma nova mudança de olhar sobre tudo, principalmente aqui. Nós estamos aqui nesse momento conversando, coisa que não existiria. Nós acreditamos no passado e muito que nós poderíamos só fazer essa conversa presencialmente e não dessa forma. Isso nós mudamos o mundo. Nós estamos mudando o mundo. Porque a gente pode estar em casa e eu conversar com os alunos do professor José Ricardo, conversar com a Daniele, aonde? Apresentar esse trabalho diante do seu plenário, Daniele. Um trabalho que você... Olha, Demetrio, eu estou em Lorena, não preciso me deslocar até Rio do Sul. A gente conversar sobre como se tudo isso se fez, né? Então, eu digo nesse contexto, e a juventude estão, a maioria dela, maioria não, uma parte delas está na universidade, que vão ser os profissionais do futuro. Essa nós temos que acolher da forma como o professor tem e dentro da FATEC. Agora, de uma grande maneira, como aluno salesiano, eu penso em Dom Bosco lá, né? Eu lembro de Dom Bosco, quando ele falava que pulavam nele, rasgavam a batina dele, porque a carência era muito grande. Ela existe ainda. Só que nós precisamos acolher através de projetos sociais. E como a Ana falou, nesse nosso Parque Tabuão, nós podemos ter uma usina de reciclagem de lixo, mas de uma outra forma, constituir de alguma forma. Esse é o grande... É um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030. Então, cada cidade tem... Isso é um assunto para se debater dentro da universidade. E ver o que Lorena pode fazer. Dentro desse modelo, você, professor, teve essa minha expertise dentro desse trabalho em São José. Eu sei que Lorena tem uns locais dessa forma. Já cheguei até a provocar o prefeito falando que nós poderíamos fazer alguma coisa, retirar essas famílias de vulnerabilidade. E tem recurso. E existe. São José começou dessa forma. Foi difícil, mas ele começou sem recurso federal, começou com recurso municipal do BIRD na época, que estava assessorando. Então, eles chegaram lá. Então, nós temos formas. Agora, a universidade, para mim, é a coisa mais importante. E Lorena, nós temos a USP, nós temos 4 universidades importantíssimas, que nós podemos transformar essa cidade, de um grande experimento. E não precisamos ir muito longe para essa juventude. Nós temos as ODS aí, são 17, que nós podemos trabalhar esses objetivos de desenvolvimento sustentável lançados, trabalhar dentro da universidade, trabalhar dentro do poder político. Eu acho que a juventude está precisando vir nessa nossa onda atrás da gente. Então, fico pensando que tanto os políticas públicas para a juventude, isso. Praticamente, se nós formos pensar em termos tanto municipais, estaduais, enfim, a carência é muito grande de políticas públicas. E deixemos aqui, né, reverberar essas dinâmicas, né, de pensarmos na dignidade das pessoas. Dom Luciano Mendes dizia, né, ao passar no sinaleiro, alguém vem pedir uma moeda, morador de rua, essa pessoa invisível vem
Dê uma moeda. Eu não vou dar essa moeda porque essa pessoa pode tomar um trago de cachaça, vai comprar droga, o que ela vai fazer com esse dinheiro? Isso é questão da consciência dela, né? Mas o ato de eu pegar no meu carro uma moeda, deixar ali disponível, olhar para essa pessoa, reconhecer, dizer bom dia, é um ato de reconhecimento. Coisa simples que não vai modificar a realidade da pessoa, mas vai ser ao menos um ato de reconhecimento. E me chama a atenção aqui, para a gente deixar quicando também, essa potência da pessoa humana, né? Essa dignidade de o quão é importante olhar para a pessoa e dizer que ela pode, que ela é capaz, e favorecer espaços para que ela possa se manifestar e descobrir essa força que existe dentro dela. Então, trazida aqui pela Ana, né? Como a necessidade de olhar e trazer essa dignidade ou sensibilizar para a gente olhar para essa dignidade, né? E a gente não pode mais se contentar com pequenos programas, um projetinho e eu já fiz a minha parte. Não, tem muita rede a ser estabelecida, tem muita gente a ser mobilizada e a gente precisa acreditar nisso. Daniele Sanella, perspectivas. Já vamos para o final, porque já vamos para 2 horas de live. Então, eu acredito muito na simplicidade, na boa vontade, na ressignificação de valores, na geração de novas condições. Porque o protagonismo de todos nós, ele precisa ser buscado, principalmente quando não temos adesão. E aí, quando a gente traz, por exemplo, na educação, o movimento maker, que é o fazer, aprender fazendo, são pequenas coisas, né, que os projetos podem estar de encontro com as políticas públicas, como o professor pode, na sua sala de aula, criar uma expectativa que possa modificar toda uma favela, como o professor José citou, e mudar a vida de todas aquelas pessoas, a partir de um ato, muitas vezes simples, mas de boa vontade. E como a professora Ana sempre diz, né, as agendas mundiais, elas também caminham em perspectivas de inovação, porque as nossas vidas mudaram. A pandemia trouxe revoluções, também trouxe consequências gravíssimas para a convivência social e comunitária. Eu vejo isso aqui em casa com meu filho de 10 anos, que não podia usar o celular na aula e agora só o celular pode ser usado para acessar a aula. Então, como que ele vai ressignificar isso dentro da cabecinha dele? Que ele tem que brincar sim no parque, mas que agora não é talvez um ano, né? De perda de vínculos comunitários. Como que a gente vai resgatar isso? Então, essa preocupação é grandiosa dentro, assim, da minha perspectiva, né, do que a gente vai estar enfrentando nesse tempo pós-pandemia, isso é uma preocupação, com certeza, do mundo todo, né, principalmente da juventude, né, que passou por isso na sua vivência do segundo ano, né, nós estamos no segundo ano tendo que viver com isolamento social. E aí, o que nós podemos contribuir para que essas pessoas tenham um ressignificado para a sua vida e para a sua saúde mental, para a sua... através da economia criativa, por exemplo, como que ela vai empreender a sua sustentabilidade, o seu sustento da sua família? Então, são todas questões que reforçam que tudo tem que ser feito com amor. Dom Bosco dizia, professor José Demétrio, que educação é tarefa do coração. Então, quando a gente educa para amar o que nós fazemos e para acreditar na transformação humana, nós fazemos para nós e para um mundo melhor. Essa simplicidade, né, da minha fala diante de pessoas tão renomadas como são vocês, me traz reflexões e ações que eu acredito muito que poderão mudar a vida de todos, inclusive a mim. Muito obrigada. Professor José Ricardo. Bom, essa realidade de pandemia realmente trouxe, aí falando do cenário da educação, né, e eu entendo, Demétrio falou dessa importância da academia, né, como elo entre os poderes, entre a sociedade,
a gente é consciente desse papel, e já acho importante que a gente converse um pouco mais, Demétrio, e por isso é bom a gente se comunicar e estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade a sua presença para nos ajudar, né, nessa conversa. Mas a pandemia, falando da pandemia, ela trouxe, né, uma necessidade de adaptação a nós, professores, né? Da noite para o dia, a gente transformou a nossa realidade. Hoje falávamos nisso na nossa reunião de coordenação e pró-reitoria, quão rápido a gente teve que se adaptar, e o ser humano é ótimo para se adaptar, né? E nós somos facilmente adaptáveis às situações, mas que dificuldade para os jovens nessa adaptação. Para muitos, a dificuldade é imensa. Então, o nosso apoio pelo WhatsApp, por todas as redes, né, com esses meninos, que a gente podia estar ali no pátio, que a gente podia estar na coordenação, nos corredores. Agora a gente não tem corredores mais, né? A gente tem esse outro movimento que é importante, e muitos deles são carentes, porque não tem apoio em casa. Então, a nossa palavra, o nosso ouvido, muitas vezes, não é nenhuma palavra, é escutá-los, olhar nos olhos, que o Demétrio falou, né? E isso é extremamente importante. E a Ana Carla toca nessas inteligências, nessas soft skills. Nossa, como é importante! A gente fica muito preocupado por conta dos exames que eles vão fazer depois, e realmente a técnica ela é necessária, é uma ciência, mas o quão importante essas habilidades e competências soft que a Ana falou, né? E a gente tem pistas e procura fazer através desses projetos, cada curso, cada coordenação busca, né, esse contato com a sociedade, muito instigados pela reitoria, pela professora Rosana Montemor, que dá um alô para a gente aí, de como é que a gente chega nessa sociedade e exerce o nosso papel, né? E esse caráter, ele favorece muito realmente os alunos. Então, a gente encontra os ex-alunos e fala, poxa, aquela Casa Real, aquela reforma, aquele concurso que a gente participou, aquele projeto. Então, isso reverbera muito na vida deles e dá sentido, né? Poxa, a gente ajudou aquele asilo, a gente ajudou aquela escola de alunos surdos, e depois nas residências, que é o que a gente tem feito agora. Então, a gente tem esse papel realmente de dar um sentido para a vida deles também. Então, fica aqui, né, essa necessidade de uma geração que precisa também ser fortificada no seu tônus emocional, né? Precisamos aprender e ajudar e nos ajudar nessa relação. Essa questão das startups, né, para essa juventude, iniciar processos, iniciar caminhos, iniciar perspectivas, no sentido que essa meninada consiga, e essa juventude consiga visualizar o próprio autossustento também, né? E como nessa fase de academia se pode conseguir. Enfim, já nas considerações finais, já na nossa última rodada, eu peço aqui compreensão de vocês por ficarmos tanto tempo nessa live, mas é que vocês são ótimos, então eu precisava perguntar mais. Ana, nessa rodada final, que mensagem você nos deixa? E já nos deixa o seu contato para retornar, né? Mensagem final é um processo, né? Mas como mensagem final dessa fase, digamos, eu deixo o meu carinho, a minha admiração pelos projetos que foram colocados e a minha inelutável confiança em que, quando trabalhamos em rede, né, e rede de afetos, rede de trocas, rede de contatos, rede de tudo, a gente consegue efetivamente sobrepujar os desafios mais incomensuráveis. E eu acho que é muito do que a pandemia tem nos feito rememorar, né? Me parece que em algum momento nós esquecemos disso. Essas conexões, como inclusive um nome muito feliz dado a essa série de lives,
passa por isso também, né? Nós temos que nos conectar, o ser humano depende disso, dele com os outros, ele com os demais seres da natureza, ele com o planeta, né? Se sentir parte de um algo maior, dentro e fora, né? Eu acho que é muito do que também a fé acaba nos trazendo. Então, deixo aqui meu agradecimento, obrigadíssima pela condução, irmã Zenilde, porque eu sei que não é fácil, né? Tá trazendo aí tantas entremeadas discussões com pessoas que têm visões muito complementares e muito convergentes, mas que efetivamente é um trabalho aí que não é trivial. Então, parabéns, muito obrigada aos colegas. A composição, deixo aqui o site da Garimpo, que é garimpodesoluções.com.br, onde nós temos aí vários livros para download gratuito, livros que foram esgotados nas editoras, conseguimos, por generosidade delas, o distrato, então publicamos como foi encaminhado a elas em PDF, vários projetos que eventualmente sejam de inspiração para pessoas que queiram seguir caminhos paralelos, enfim, tudo que nós desenvolvemos nos últimos quase 18 anos, estamos chegando à maioridade, está disponível, claro, salvo consultorias privadas que não nos autorizaram, mas o resto todo está lá. Então, é um prazer esse compartilhar na nossa lógica sempre de rede, agradeço muitíssimo o convite. Gratidão. Demétrios, considerações finais? Eu quero agradecer imensamente esse momento de conversa. Ana, tenho visto bastante seu trabalho, acompanhado, tenho visto você falar, fiquei apaixonado por toda essa imensidão que você nos traz, né? Com a economia criativa. Eu fiquei pensando no meu projeto, quando a gente fez no Parque Florestal, eu falei assim, nossa, o que nós podemos fazer mais, né? O que nós podemos aprofundar mais. É claro que com esses seus 18 anos a gente vai muito longe. Irmã Zenilde, voltando para você também, agradeço bastante, muita gratidão, porque conexões é uma palavra fortíssima e nós precisamos no mundo nos conectar. Nós, pessoas do bem, precisamos estar juntos para renovar esse planeta. O Papa fez esse pedido lá em 2015, em Nova York, quando ele foi lá para a assinatura, né, na época da assinatura dessa Agenda 2030. Então, ele falou, vamos trabalhar para que a erradicação da pobreza, vamos retirar daí. Vamos se tirar desse mundo. E nós, com esses projetos, nós podemos começar a vislumbrar um ano novo e trazer para essa juventude um pouquinho mais de alento e uma outra visão. Ao professor da universidade, né, Zé Ricardo, eu acho que as experiências são profundas. Nós precisamos da academia. A academia precisa estar no mundo, né? Ela precisa ser respeitada. Eu tenho um respeito enorme, né? Pela academia, pelo que ela desenvolve, e hoje nós temos aqui a FATEC com todo esse histórico de mais de 50 anos presente na nossa comunidade, e ela é muito importante através da arquitetura mesmo brincando, como um engenheiro, você é um irmão separado nosso, porque antigamente o Conselho Federal era de arquitetura, agronomia, engenharia, arquitetura e agronomia, mas eles separaram de nós dentro de um evento, mas foi ótimo tudo isso. Nós trabalhamos juntos em Brasília, porque eu sou do Conselho Federal de Engenharia, e nós temos o CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que nós também conheci muitos presidentes lá e trabalhamos juntos. E, Daniele, não podia deixar de falar de você, você é a nossa ponta mestre aí nessa dificuldade de driblar, chutar, cabecear, fazer gol e retroceder, porque você está no meio, que eu imagino qual seja, porque para convergir é a coisa mais difícil. Aí que está a arte da política é essa, é aonde você não chuta, aonde você passa a bola, aonde você regride e aonde você deve avançar. Eu acho que essa arte que você está, Deus te abençoe mesmo, porque é um trabalho muito difícil, que Rio do Sul realmente possa
prosperar com o seu trabalho. E eu acho que aqui o nosso misto foi muito, muito bacana, né? A universidade, de uma empresa, vamos dizer, uma empresa familiar até, né? A Ana, com essa experiência toda desse trabalho da economia criativa, e a Daniele na política, que é uma coisa que nós precisamos muito e sabê-la fazer bem. E esse nosso Papa é muito interessante dentro disso. Ele traz uma mensagem nesse sentido. Era isso. Muita gratidão por vocês. Daniele, você já fez a sua despedida, mas sua consideração final. Então, eu penso que esse momento foi um aprendizado para a minha vida. Eu quero dizer que eu tenho muita fé em Deus, em dias melhores, em governantes conscientes, em pessoas conscientes, que todos fazem parte de algo que a gente constrói a cada momento. A cada momento que a gente vive, seja de dificuldade, de desafio, de alegria, que a gente possa evoluir enquanto ser humano. Então, eu preciso somente agradecer ao convite que você me fez, irmã Zenilde, por estar numa sala de debate tão rica de conhecimento, tão rica de simplicidade para aprender para a nossa vida. Então, muito obrigada e tudo de melhor para todos vocês. Contem sempre comigo. Professor José Ricardo. Bom, queria agradecer, irmã Zenilde, pela oportunidade. A gente é professor, mas aprende toda hora, né? Então, quanto aprendizado aqui, né? Quantas informações e aqui a cabeça da gente começa a explodir de tanta oportunidade, né? Então, conexões é importante, né? A gente está conectado, tudo está conectado, o Papa fala, e esse nosso planeta casa comum, que ele chama, né? Nossa casa comum, a gente consegue enxergar como as nossas ações, elas têm impacto geral, né? Hoje mesmo a gente está vivenciando isso na própria pandemia, que o Brasil é considerado por alguns como epicentro, né, do coronavírus hoje, ele é entendido como aquele lugar que pode impactar no mundo todo, né? Então, os olhos se voltam para nós. Então, se a gente puder ficar em casa, se isolar e se proteger, pode ter um impacto mundial, né? Que coisa louca essa, né? Esse planeta, ele precisa ser cuidado por cada um de nós. E a mensagem que eu queria passar é a que ele também nos coloca, nos convoca, né, a colocar nossos talentos a serviço dos outros. Então, essa é a grande mensagem que ele nos passa. Nós aqui, e a maioria dos que estão nos escutando, somos privilegiados, e a gente não pode passar ao largo dessa nossa responsabilidade, né? Então, que a gente consiga fazer isso, como todos aqui presentes. Gratidão para vocês. Gratidão, Demétrios, por estar conosco. Gratidão, Ana Carla. Gente, que momento este. Gratidão, Daniele. Gratidão, professor Ricardo. Vamos pensar que esse instante que se organizou não foi humano. Tudo já estava no sonho, na organização de uma outra sabedoria muito maior do que nós. E neste momento é olhar para essa grandiosidade dessa sabedoria maior que organizou esse instante com essas pessoas, com essas histórias, com essas experiências para estarem aqui e que disseram sim. E ao dizer o sim, se tornou essa conexão. E gratidão a este momento que se materializou esta organização. Eu vou aqui agradecer também os nossos, as pessoas que nos acompanham, Fabrício, Soledade, gratidão, Liliane, precisamos de menos do que temos, ter mais consciência do que consumimos, olhar mais para os invisíveis da nossa sociedade. Demétrios, maior respeito, você arrasa, gratidão.
É isso mesmo, Liliane. Alessandro, maravilhosa reflexão sobre as crianças e adolescentes e a visão otimista. Essa juventude precisa de uma força que eles não têm de onde tirar, precisam disso, olhar nos olhos. A juventude tem que acreditar que pode olhar para um futuro positivo, olhar de um jeito que ela acredite que ela é sua própria prosperidade. Precisamos resgatar a simplicidade da vida, o encanto nas coisas simples. Os jovens precisam ter sonhos e nós precisamos ajudá-los nesse processo. Parabéns pela iniciativa, vocês fazem a diferença. Obrigada a todos. Sim, gratidão, irmã Zenilde, em nos oportunizar, conectar com esses grandes profissionais. Live maravilhosa, todos estão de parabéns, sou grato por essa oportunidade e presenciar um assunto tão rico e agradável. Parabéns pela ótima oportunidade de aprendizagem através dessa live. Este grupo é fera, é mesmo? Muita gratidão. Gente querida, boa noite e obrigada por quem nos acompanha, obrigado pelas conexões estabelecidas aqui e vamos deixar esse diálogo em aberto para que reverbere por todos os que por aqui vierem a assistir, os que passaram aqui por nós. Muito obrigada, gratidão, Deus os acompanhe e os abençoe.